Olá pessoal, mais um vídeo da nossa série de vídeos relacionados ao ambiente do Lab Network, né? Nesse momento, eu acabei de fazer o logon aqui no vCenter, né? Lembrem-se, no endereço 40.200, utilizei minhas credenciais, fiz o logon. Agora eu estou aqui numa tela, que é a tela inicial, né? Tela informativa, que é onde eu tenho alguns atalhos e alguns itens que eu posso configurar, né? Essa tela ela vai servir mais para os monitores das disciplinas e para os professores e pesquisadores que estiverem fazendo uso do ambiente, tá? Aqui dentro dessa tela eu tenho alguns itens que são visões, né? Então aqui ó, visão que eu já mostrei em vídeos anteriores, que é a visão do Data Center, que é o Lab 22 e do Cluster, né? E a visão também dos virtuais apps. Eu tenho visão dos templates que eu posso ter criado, né? Então eu tenho aqui vários itens que eu posso ter criado de templates, né, para eu poder utilizar isso na hora de recuperar o meu ambiente, né, clonar máquinas a partir de templates. Isso é muito bacana porque eu já deixo várias máquinas pré-estabelecidas, né, várias VMs pré-estabelecidas. Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, Windows Server, pfSense, uma máquina Parrot, que é um Linux, eu tenho o DHCP Linux, né, tenho aqui o atacante backup, Linux genérico, Ubuntu x64 e um Windows genérico x64, que depois, diante da minha necessidade, eu posso estar gerando uma máquina, uma VM a partir desse template, e isso traz uma agilidade imensa para a gente. Tá? Depois, então, eu tenho a área de hosts, a área de templates, a área de storage. Então, eu vou ver aqui o Data Store 1, ele é o disco, o espaço em disco que sobrou de algum host, né? Então ele é espaço em disco que sobrou de algum host, daqueles hosts físicos, né? E que a gente, por lei, não utiliza, né? Então a gente não utiliza esses hosts para colocar as VMs. A gente deixa esses espaços aqui, Data Store, livres. E na verdade o nosso storage de 2 terabytes é o storage que nós estamos utilizando. Então nessa área, o que daria para a gente fazer, por exemplo, relacionado a storage? Eu posso ver aqui os arquivos, né, que eu tenho dentro do meu storage. Então vejam vocês que a gente tem uma infinidade de arquivos. Na verdade, aqui são as pastas. Mas, por exemplo, se eu expandir uma pasta dessa, a gente vai ver que dentro da pasta, ó, todos esses arquivos são os arquivos relacionados a uma única VM, né? Lembrando que os arquivos mais importantes dessa VM, né? Um deles é o VMDK, que é o disco propriamente dito dessa VM, certo? E depois nós temos aqui alguns outros arquivos, que é o arquivo de máquina virtual. Então, por exemplo, com o arquivo de máquina virtual e o arquivo VMDK, eu já consigo fazer a exportação dessa máquina para um outro ambiente, se for necessário, né? Ou fazer uma recuperação dessa máquina. Aqui, de acordo com os arquivos, eu tenho as funções possíveis para eu tratar, o upload, ou seja, para eu trazer dados para dentro. Uma nova VM, por exemplo, que eu tenho pronta em outro ambiente, e aí eu quero trazê-la aqui para o meu ambiente, eu posso trazê-la por aqui, upload files ou upload folder, tá? Eu posso fazer o download, ou seja, fazer uma cópia desses arquivos e levar para outro ambiente. Eu posso copiar também dentro do meu próprio ambiente, aqui entre os storages que pudessem existir a mais, poderia mover, renomear, deletar, né? Então eu tenho aqui as ações relacionadas a storage e também tenho as ações relacionadas à rede. Então aqui tem um ponto de atenção muito bacana para a gente. Pessoal, eu escolhi, né, junto lá com algumas conversas, reuniões que a gente fez, utilizar switch distribuído. E o que isso traz, né, de vantagem para a gente de usar suítes virtuais distribuídos, né, melhor dizendo, faltou a palavra virtual. Então, suítes virtuais distribuídos. Os suítes virtuais distribuídos, eles trazem uma vantagem para a gente, que é a seguinte, ó. Imagina lá, a gente sabe que nós temos os nossos hosts, né? Eu vou pegar aqui pode ser o 110 mesmo. Então, a gente sabe que a gente tem os nossos hosts com o sistema operacional ESXi, né? E esses hosts têm suas conexões de rede, certo? Esses hosts têm suas conexões de rede. Se eu vier aqui na área de networking dos hosts, eu vou ter aqui ó, um virtual switch, né? Então está aqui ó, um virtual switch com uma conexão adaptador físico, né? Então physical adapter, aonde eu tenho aqui ó,
meu switch com N portas ligado aos computadores, tá? Então, se eu fosse fazer a gestão dessas redes de forma local, em cada host, quantos hosts que nós temos mesmo? Nós temos o 110, 111, 112. Ou seja, eu teria que replicar o conceito de VLANs, eu teria que replicar o conceito de nomes corretos, características corretas, em todos esses 3 hosts na hora que eu fosse trabalhar a gestão da rede virtual. No entanto, qual que é a nossa vantagem? Então aqui eu estou mostrando um ESXi e eu teria que fazer essa gestão de redes, né? Por exemplo, aqui tanto das placas físicas quanto das dos port groups, que são as nossas VLANs, eu teria que fazer essa gestão diretamente em cada host. Ou seja, eu teria que fazer o logon no host, tratar o host, configurar o host. No entanto, no nosso vCenter, nós optamos por trabalhar com o switch distribuído. Ou seja, dentro do ambiente do vCenter, nós criamos um switch e esse switch está interligado aos switches básicos de cada um dos computadores. Está aqui, ó, o nosso produção está aqui, ó. Então ele existe também aqui dentro dos nossos hosts ESXi. Então, ao mesmo tempo que o produção existe no vCenter, no vSphere, né, ele também existe nos hosts. E isso traz para nós uma facilidade imensa. Ele está até aqui marcado, ó, switch distribuído. Ele traz uma facilidade imensa para a gente, por quê? Porque a gestão da rede passa a ser dentro do vCenter. E a partir daí, se eu preciso criar uma VLAN nova, por exemplo, um novo port group, eu crio aqui dentro do ambiente do vCenter e esse port group automaticamente já vai estar disponibilizado para todas as minhas VMs, né? Para todas as minhas VMs, tá? Então, por exemplo, o que for necessário a nível de rede virtual, eu vou tratar diretamente no switch distribuído, tá certo? Então, os pontos agora de atenção para nós, dentro do vCenter, são a questão relacionada com os hosts, né? A questão relacionada com os templates, que eu posso criar máquinas, VMs, que eu vou transformá-las em templates, para eu poder trabalhar com elas no futuro, né? Replicá-las para outros ambientes no futuro. Ponto de atenção, o storage, que por padrão e por melhores práticas, eu não utilizo os storages dos hosts, e sim, eu utilizo o storage externo, por exemplo. Esse nosso aqui de 2 TB é um EMC externo. E daqui a pouco a gente vai colocar um FreeNAS, que é um sistema operacional gratuito que a gente vai colocar num servidor Huawei, e esse servidor vai ser aportado aqui com mais 5 TB. Então a gente sempre vai usar o storage de 2 TB e o storage de 5 TB. Tá? Depois, o outro ponto de atenção é relacionado à rede, onde eu sempre vou operar a nível de switch distribuído. Então, eu jamais vou entrar num host somente, num host ESXi, e criar, por exemplo, um port group exclusivo aqui para ele, ou criar, por exemplo, uma configuração relacionada aos adaptadores de rede. Tá? Eu sempre vou operar dentro do vCenter. O tempo todo, todas as ações que eu tomar relacionadas a hosts, VMs, templates, storage e rede, sempre operar no vCenter. Ok? Até o próximo vídeo. Um abraço.